Tá me escutando? Calma. Apareceu aqui. Aí foi. Estamos ao vivo para o Instituto, todos que estão escutando em gravação. Vou mandar aqui para o grupo dos novos remonstrantes. Guilherme, se quiser apresentar, iniciar, vamos. Deixa entrar um pessoal também, né? Isso aqui vai ficar gravado, mas deixa quieto. Vou jogar aqui, ó, no grupo. Hoje a gente vai falar sobre uma das obras mais importantes do arminianismo, não é isso? É o que gera todo o debate, toda a controvérsia lá na Holanda. Do século XVI, se não me engano, ou não, século XVII. Tá me conseguindo me escutar, Guilherme? Agora melhorou um pouco. Melhorou um pouco, pronto. É do século XVI a controvérsia arminiana? Ou é século XVII? Podemos falar que é uma transição, mas fica para o século XVII. Século XVII, perfeito. Aqui os irmãos Rodrigo, o irmão Elivan. Mas se quiser já iniciar, pode iniciar, viu, Guilherme? Cara, seria bom antes a gente citar algo muito interessante. Não sei se já podemos informar do lançamento. Acho que seria interessante, né? Ainda mais deixa mais para o final. Meio para o final, assim. Para o final da live, a Mas eu gente tenho dificuldade de te ouvir. está tendo um pouquinho de dificuldade. Vou aproximar mais um pouco aqui. Eu mencionei para a gente deixar um pouco mais para o final. Tá? Para o final da live, a gente especifica. Então, no caso, tu está pedindo para eu fazer uma introdução do tema. Isso, isso. Fique à vontade. A live é sua. Quiser falar do tema e depois a gente dá a surpresa para o pessoal que está acompanhando a live e a notícia. Bom, sobre o tema de hoje, exame da tese de Gomaros, seria bom a gente pontuar, Rubem, algo interessante de maneira previsória aqui, que a nossa abordagem pedagógica do tema das disputas, sejam elas da própria controvérsia de Jacó Armínio, bem como dos seus seguidores, os remonstrantes, nunca é uma abordagem que se pretende fazer de maneira ampla, mas enviesada, tá? Quando eu falo enviesada, há dois pressupostos que seguem uma abordagem enviesada. Há um viés que a figura dos nossos opositores, que tem feito desde o século XVII, quando iniciou as disputas, é tentar fazer uma configuração da teologia oposta como desarticulada da verdade no exercício lógico e fundamental dessas abordagens. Esse é um tipo de enviesamento. O nosso enviesamento, ao contrário dos nossos adversários, não é fazer uma desconstrução lógica, teológica ou doutrinária dos textos deles. O nosso objetivo será, à luz do que eles escreveram, tentarmos fazer um diagnóstico dos pressupostos deles, ou seja, do que eles claramente confessaram em seus escritos, e por intermédio de uma leitura contextualizada do próprio debate, à luz dos nossos próprios doutores, tentamos estabelecer o nosso projeto de oposição com o viés arminiano.
Então, aqui eu não pretendo fazer uma abordagem, digamos assim, de alguém que está por fora, né, da gama desse enviesamento. Muito pelo contrário. O meu objetivo vai ser trazer o viés arminiano à luz dos embates que submeteram aquela discussão entre Armínio e Gomarus no que concerne ao exercício da predestinação. Então, basicamente, introdutoriamente falando, vai ser isso, que foi o que Jacó Armínio fez. Jacó Armínio ele pegou um documento que Gomarus apressadamente abordava sobre a predestinação absoluta para tentar condenar a visão predestinista de Armínio como herética, porque os dois eram professores da mesma universidade, da Universidade de Leiden. E aí Armínio vai pegar a documentação de Gomarus e vai fazer uma refutação ponto a ponto, análise a análise, às teses de Gomarus. Então, dessa forma, nós iremos seguir o caminho de Armínio. A consideração dos efeitos dos pontos que Gomarus colocou, nós iremos tentar trazer uma abordagem crítica no nosso viés arminiano a essa abordagem da predestinação absoluta. Então, introdutoriamente falando, seria basicamente isso. Perfeito, perfeito, perfeito. E o que a gente pode entender, para até dar um contexto para o pessoal, que a gente poderia falar sobre a questão histórica, né? Porque até onde eu vi, esse embate é uma questão pessoal, porque Armínio considerava, né, Gomarus. A gente sabe do Armínio aluno, né? Você tem a tragédia ali de Otevado, se não me engano, é isso? O massacre, ele é apadrinhado, né, por um padre, depois ele vai para os estudos, é recebido com honrarias, né, recebe o título de doutor na Basileia, né, isso? Volta para Amsterdã, na Holanda, se torna pastor, e depois da morte de um dos professores ali na principal faculdade da região, que é Leiden, ele assume esse posto e recomendado, né? Recomendadíssimo por Beza, por teólogos ali, e acho que até por Gomarus mesmo, né? Que tinham até uma certa estimativa por ele. E aí tem toda uma questão de controvérsia ali na faculdade. Tu pode falar um pouquinho sobre isso, esse pré-exame de Armínio? O que levou ele a fazer isso, né? Opa, ficou sem áudio e sem tela também. Não sei se tu tá falando, Guilherme, acho que ele caiu aqui. A gente vai segurar um pouquinho para ver se ele retorna. Enquanto isso, os irmãos que estão na live, né? Irmão Jonas, irmão Elivan, irmão Rodrigo, o Eclectic Reform, acho que não está entendendo nada porque ele é americano. Se os irmãos quiserem mandar algumas perguntas sobre o documento, sobre a live em si, né? Algum contexto de Armínio, fiquem à vontade. Aí voltou. Então, Rubem, tu está me perguntando sobre o contexto do embate dos dois Isso, biograficamente. isso, né? Pré-exame de Armínio. Pré-exame de Armínio. Né? Para a gente saber um pouco do contexto, né? Dado que, já adiantando aqui para os irmãos, havia uma grande tensão, né? Ali na Holanda, né? Na Holanda pré-reforma, pós-reforma. Acho que o Guilherme ele consegue localizar também isso. Bom, podem falar primeiro da atenção de ambos, no sentido de que Armínio ele foi aluno de Gomes, Isso é interessante. o que pouca gente sabe, né? Eu não sei se Armínio ele chegou a ter. Peraí, só um minuto, Rubem. Certo, sem problema. Acho que está tendo algum tipo de interferência. Né? Tá aí uma informação interessante que eu nem sabia, né? Que a Armínio foi aluno de Gomarus, né? Tem ciência de que Armínio ele era mais velho do que Gomarus, é isso? Não, Armínio não, perdão. Gomarus era mais velho do que Armínio, mas eu não sabia que havia esse tipo de tutoria, né? De Gomarus.
quando eu digo que ele foi aluno de Gomarus, eu digo que necessariamente os professores eles tinham um certo tipo de autoridade sobre os alunos, de maneira de que eles não só avaliavam a sua competência estudantil, ou seja, não era necessariamente aquela aula direta, mas também sua competência intelectual de confirmação de sua veracidade como estudante, sua ortodoxia. Então, quando eu digo que Armínio foi aluno de Gomarus, foi que Armínio passou por um aspecto de sabatinação, por intermédio de Gomarus. E quem escreve isso é Carl Benz, no Jacó Armínio, um estudo da reforma holandesa, né, onde o próprio Carl Benz afirma que Armínio ele passou por um processo de sabatinização, incluindo Hugo Grotius, Gomarus e um terceiro professor que ficaria como o critério de desempate para a ortodoxia, e eu já adianto que Armínio passou positivamente por esse processo da ortodoxia, até porque o debate, o assunto em questão da sabatinização não era sobre a soteriologia. Os opositores dizem que Armínio teria mentido sobre a sua ortodoxia, mas não era o ponto da sabatinização. Até porque o processo pelo qual Armínio estudou nas universidades foi até ontologia, e não necessariamente as implicações soteriológicas que vai acontecer posteriormente ao seu doutorado. No caso, tem ciência do tipo de sabatina que Armínio passou esse processo? Pergunta? Como era mais ou menos esse processo? Era um processo de perguntas que ficariam como caracterizadas por aquilo que o aluno desenvolveu na própria universidade, envolvendo as artes liberais, referente ao uso instrumental da própria teologia, que no caso seria a teontologia, o estudo sobre Deus. Perfeito, perfeito. E aí Armínio passou, adentrou como professor, não é isso? E na faculdade de Leiden, obteve aula. Os detratores vão falar que ele dava uma coisa na aula, mas tinha um grupo interno, né? Não é isso? A gente pode confirmar essa história? Era comum entre os professores e até entre alunos mais destacados haverem curiosos que gostariam de estudar com essa pessoa. É como se fosse grupos de estudo, como a gente faz na escola. Entendo. Não é? Tem aquele aluno que é mais gênio da turma, e aí ele junta o grupinho para estudar para a prova ou para alguma coisa. É a mesma coisa que acontece no passado, e isso aconteceu com Armínio muito cedo. Quando ele ainda estava em Basileia, ele conseguiu desenvolver as artes liberais de Ramos na lógica, e aí Armínio já influenciava essas pessoas. O problema é quando ele vai fazer seu primeiro trimestre em Genebra, ele passa por um processo de complicação com isso, porque os alunos de Genebra se interessavam pelas artes liberais da lógica por intermédio de Ramos, né, dos escritos de Ramos por Armínio, só que aí já tinha um problema entre Ramos e Teodoro de Beza no contexto da universidade. E aí é quando Armínio sai de Genebra pela sua primeira passagem, depois ele volta a Genebra muito requisitado, e até Teodoro de Beza tece elogios a Armínio, né? Dizendo que ele é um gênio, prodígio da teologia reformada naquela época. Então, de certa forma, o que nós encontramos nesse contexto é um Armínio muito desenvolvido, já influenciando pessoas desde que era um estudante, mas agora como professor ainda mais, porque como professor ele tem alunos a qual ele tutora. O problema é que Armínio não era um professor que tratava dos documentos de uma maneira isolada, ele fazia um processo de intertextualidade. Por ter muita referência de ter, digamos assim, um âmbito acadêmico estudantil bastante plural, estamos falando aqui de Basileia, Pádua, um período em Pádua, Genebra, Leiden, como estudante tem também. Isso tem isso no documento, né? No espaço de Armínio. É isso. Está aqui também na obra do Instituto, no link da bio. Isso, perfeito. Então, ele já tem uma certa
desenvoltura para lidar com opiniões diferentes ali e de fazer com que os seus alunos pensassem à luz dessa diversidade que ele havia desenvolvido no contexto. E aí, é claro que recaiu sobre a predestinação, ele já como professor, ele já sabatinado. Então, não falamos de Armínio tendo conflitos como aluno, porque não era o tema de discussão. Você vê aí professores de meia tigela, de internet, falando que Armínio enganou, porque ele já tinha ideias liberais, de Erasmus, de Roterdã, etc. Não tem nada disso. Você não vê nada textualmente de Armínio influenciado por nenhuma teologia, digamos assim, no contexto da época, que não é o contexto de hoje, liberal. Liberal não no sentido de contemporâneo. Em nenhum momento então, você vê Armínio contra a ortodoxia, né? Por assim dizer. A ortodoxia reformada, inclusive, né? Reformada, inclusive. O problema vai ser o ponto secundário, o desenvolvimento desses pontos. E é aí que entra Armínio como professor, Armínio como lógico, Armínio como tendo uma desenvoltura muito longe de ser concisa para tentar fazer com que os seus alunos tivessem contato aos materiais mais diversos para que eles pudessem desenvolver o seu pensamento, só que com um fundamento legítimo, a Bíblia. Então, assim, Armínio vai colocar as confissões, o catecismo, todas as construções que ele recebeu na universidade à luz da abordagem bíblica, fazendo não ao contrário, não como que as confissões fossem o Papa, mas a confissão ela vai ser algo subordinado às evidências que está na Bíblia. E dessa forma, Armínio conseguiu trazer uma explicação ortodoxa que se diferenciava-se de Gomarus, só que biblicamente, contextualmente, dentro da documentação confessional. Então, Armínio também nunca se separou da confessionalidade. Perfeito. Então, note-se que, dessa forma, como diz o escritor, o historiógrafo, né? Paul Ekman, ele diz o seguinte, né? Que, olha, Armínio ele conseguiu trazer uma interpretação confessional que fosse diversa ao ponto de Gomarus, mas que não afastasse, mas que não havia afastamento ortodoxo da própria confissão. Por quê? Porque a própria confissão era plural. A própria confissão ela não tinha um ponto estrito que os supralapsarianos queriam efetivar nos Países Baixos. Então, dessa forma, nós nunca podemos dizer que Armínio foi heterodoxo por ter uma abordagem diferente e, posteriormente, conclusões diferentes. Perfeito, perfeito. E aí, dado isso, né, que a gente entrou já em Armínio como professor, que é quando inicia toda a controvérsia, tem como falar dois pontos. Primeiro, a situação de Leiden, né, a situação da Holanda, porque muita coisa cai na conta de Armínio, mas Armínio não estava sozinho, né? Essa controvérsia aí são de vários doutores, né? Você tem o jurista Whitbongard, você tem Episcopos, né, que foi contemporâneo de Armínio também, né, que depois continuou as suas ideias. Tem um grupo que a gente vão ser chamados de remonstrantes, e também a sua situação em Leiden, né? Porque ele chegou por indicação, foi sabatinado, né? E por que caiu em Armínio? Acho que essa seria uma pergunta interessante. Por que Gomarus implicou com Armínio? Se tinha tanta gente ali com ideias diferentes, né? Era um ponto até plural ali na Holanda, né? O encontro dos calvinistas do Sul, né? Que são expulsos ali na França, e os luteranos ao leste, que vem ali da Alemanha. Então, fica até sendo um ponto de intersecção ali a Holanda, né? Encontro de Huguenots. Depois acho que são os Huguenots, depois. Não posso estar falando uma besteira. Mas aí, quais são as considerações em relação a isso, né? Por que recai sobre Armínio, por que Gomarus implica com ele, e a situação da Holanda? Digamos que um dos aspectos pelos quais recai sobre Armínio essa responsabilidade, não é isso que tu pergunta?
é justamente porque o centro de toda essa aglomeração é justamente pelo fato de que os Países Baixos não têm uma confissão própria. A confissão de Leiden ela é formada por uma tradução da confissão belga e do catecismo de Heidelberg. Então, dessa forma, os próprios doutores queriam fazer um escrito que fosse seu original. E para isso eles precisavam estabelecer na cabeça deles uma ideia unilateral para fechar um documento por um aspecto sinodal. Os olhos desses homens estavam em fechar todas as lacunas possíveis de interpretações secundárias para tentar efetivar uma perspectiva absoluta de uma concepção já firmada para tentar dar o desenvolvimento não apenas teológico, mas político dos Países Baixos. É por isso que há uma perseguição estrita a quem está pensando diferente, porque quem pensa diferente pode desafiar a ortodoxia do estabelecimento já posto anteriormente, né, que é o da segurança, com esses documentos confessionais, e podem trazer prejuízos ou podem trazer retardações a um processo de que eles já vinham buscando de um processo de unilateralidade de cosmovisão. Então, recai sobre Armínio, porque nos Países Baixos é Leiden que é o coração da reforma. Porque Genebra fica onde? Na Suíça, não é isso? E Leiden, nos Países Baixos. Então, de certa forma, o que nós temos? De certa forma, nós temos um país que ainda tenta restabelecer sua identidade reformada, só que por um aspecto de unilateralidade, de forma que busque fugir de perspectivas que sejam divergentes, porque pode trazer conflitos superiores, né? Só que não é o melhor caminho, Vitor. O caminho da verdade ele é superior porque ele admite dialética, porque ele admite contraponto. Quando você retira o contraponto para ser um aspecto de unilateralidade de toda forma e de toda maneira, absolutamente, você acaba transformando confissão em papa e a verdade das escrituras como subserviente a ela. E aí entra um quesito que até o George falou aqui na live, que há uma divisão. A gente está comentando aqui sobre essa situação de Leiden, né, da Holanda, ali pré-reforma holandesa. Acho que pode colocar aqui. Quem faz isso é o Carter Lindenberg, né, que vai tratar da reforma holandesa, vai mencionar Armínio, se eu não me engano. E você tem Leiden sendo o principal ponto acadêmico ali dos Países Baixos, não é isso? E tendo em vista isso, Leiden ele aglomera teólogos tanto locais, que eu acho que é o Karl Benck que vai defender isso, né? Tanto locais quanto teólogos de fora, entendeu? E é isso que vai até dar um problema futuramente. Ele, né? Detalhe, esses teólogos, o Jorge fala, né? Detalhe, esses teólogos, a princípio, não eram originários dos Países Baixos. E aí acho que a gente já pode ir de encontro com um pouco do que as teses de Gômaros, né? Gômaros, não sei se você tem historiografia para isso, né? Gômaros é da onde, né? A gente entendeu aqui um pouquinho, mas Gômaros acho que, não sei se ele é holandês ou se ele veio de outro lugar, ou se ele era holandês, mas com ideias dissidentes da França, ali da Suíça, que era mais um ponto calvinista, né? Já era tomado, já era um ponto calvinista. Eu acho interessante em tratar sobre isso, porque é justamente a tese de argumentação, tanto do Karl Benck, do Elton Mariano, do Vinícius Couto também, que fez live aqui e tratou sobre isso. Dar 2 dedinhos de contribuição em relação a isso. Pode soltar o áudio. Né? Tá com o áudio fechado, turma. Pode soltar, pode soltar.
Pode soltar o áudio. Aí, Eu acho que eu ainda estou tendo dificuldade de te ouvir direito. não está Um escutando pouco direito, aquele não, a som pergunta que eu do... fiz? Eita, será que Não, está não ouvi baixo? direito. Para o pessoal que está na live, está baixo? Porque aí eu acho que o pessoal não está nem entendendo direito. Mas a pergunta seria o pensamento dos teólogos ali contemporâneos. Porque a gente falou que existia um grupo, se estiver me escutando ruim, tu já sinaliza na hora, porque aí eu não faço toda a pergunta. Pode ser assim? Pronto, perfeito. Porque aí eu... Mas a gente viu os pensamentos dos teólogos ali regionais, que não eram calvinistas, né, por assim dizer, são influenciados. Aí entra toda a discussão, né? É uma parte da discussão do que Armínio era, né? Se ele era alguém influenciado pelo movimento luterano a leste, né, vindo da Alemanha, ou se ele foi influenciado pelo movimento vindo da França, o calvinista. E aí é o que o Theo George falou anteriormente, né? Que esses teólogos, a princípio, nem eram originários dos Países Baixos, que vieram com uma teologia diferente. Como é esse ponto de encontro, né? Como funcionava um pouco de Leiden? Ali vinha teólogo de fora, os teólogos que estavam ali foram influenciados por outros teólogos, como é isso? Que acho que vai explicar um pouquinho também como vai gerando essa tensão. Posso responder? Pode, pode. Posso. Quando eu terminar de falar, fica à vontade. Olha, estrito senso, eu sou da escola historiográfica que pensa que Leiden já é diversa em sua própria natureza estatal. Uma vez de que é uma sociedade católica, mas que está distante da coroa espanhola, a gente vê que esse aspecto remoto de transmissão de governo, ele passa por um aspecto de uma diversidade intrínseca na cidade, não somente no que se refere à economia, produção política, mas, sobretudo, à concepção de fé. Então, dessa forma, nós entendemos nas guerras da coroa espanhola com os próprios Países Baixos, que é a ala do norte desses Sim. países, havendo conflitos internos com a coroa espanhola. E isso também não fala apenas do seu aspecto político, mas também do seu próprio aspecto teológico. Então, lá nós temos diversidades. Nós temos luteranos, nós temos anabatistas, nós temos católicos e nós temos reformados. O que é que dá a autonomia do norte? O estabelecimento dessas pessoas que vinham da parte sul para o norte. Eles partiam da parte sul para o norte, dava suporte, a maioria reformada, logo fez com que as guerras contra a coroa espanhola ganhassem mais força e houvesse esse estabelecimento um pouco mais confortável, ainda que a guerra não havia acabado de uma maneira absoluta, mas pelo menos houve um cessar-fogo ali. Então, é justamente nessa compreensão onde estamos entendendo que Armínio é um jovem, onde tem a Emélius, que é o seu primeiro apadrinhador, que é um ex-católico que se torna protestante. Mas nós não vemos a Emélius como calvinista. Nós vemos a Emélius como uma pessoa dissidente do catolicismo, que era comum a todos esses homens. Então, por essa liberdade de cosmovisão, como essa sociedade é estabelecida, que teve-se a necessidade de criar uma universidade em Leiden, justamente para ser o centro onde a doutrina pudesse achar lugar de ser disputada e, uma vez disputada, chancelada. Mas é justamente o que falta para que houvesse essa chancela unitária da doutrina. Justamente o ponto que nós estamos tratando aqui, de que não há um documento fundamental ali, que todos os documentos são exportações que vêm de fora e os próprios documentos não têm um estabelecimento que fizesse com que só houvesse uma interpretação acerca desse desenvolvimento. Então, quando estamos falando de Armínio, biograficamente, estamos falando de um Armínio que é fruto do seu tempo também, que é homem do seu tempo também. Então, dessa forma, ele é a representatividade de tantos outros estudantes, de tantos outros doutores que haviam essa concepção não unilateral dessa forma. É muito importante que vocês conheçam um pouco, eu vou procurar aqui, que é da obra de Petrus Culpus. O que Petrus Culpus faz? Petrus Culpus ele é um pastor
reformado, e quando ele vai fazer uma abordagem historiográfica de confissões coletivas e particulares, ele percebe, fazendo essa investigação, que todos esses doutores que ele faz no levantamento têm ideias mais parecidas com Armínio do que dos próprios supralapsarianos. Ou seja, ele faz uma investigação histórica do contexto da Igreja dos Países Baixos e, dessa forma, ele tem uma concepção de que esses países do Norte, no seu primeiro estabelecimento, não tinha ideias supralapsarianas, como nós vemos em Gomarus, como nós vemos em tantos outros doutores oponentes de Armínio da Remonstrância. Então, dessa forma, ao fazer um levantamento histórico reformado, confessional, o próprio Petrus Culpus faz esse levantamento e, com esse levantamento, ele identifica a diversidade de pensamento que havia nesses países do Norte. Só uma coisa, Rubens, só um ponto a salientar. Sim. Quando falamos de Petrus Culpus, só para eu dar aqui um levantamento para o povo, para vocês terem uma noção dele. Estamos falando de alguém que nasceu em 1580 e morreu em 1646. Estamos falando de um pastor que é o homem do tempo. Estamos falando de um documento que ele faz uma abordagem do próprio tempo. Não é alguém da Holanda que nasceu no século XX e vai fazer uma abordagem retroativa dessa leitura. Sim. É alguém que está vivenciando todo esse processo histórico confessional, toda essa diversidade teológica, que fez uma investigação documental de todas as confissões particulares e coletivas dos primeiros estabelecimentos dessas primeiras igrejas reformadas do Norte, e que, contra Adriano Smotti, que é o calvinista, faz um levantamento dizendo que a perspectiva supralapsariana de Smotti, de Gomarus e de qualquer outro não estava em linha com o próprio estabelecimento confessional desses primeiros reformados que levantou, que fundou essas primeiras igrejas holandesas. Caramba, isso aí tá um dado aí novo, né, que eu não conhecia. E aí, dando um prosseguimento, né, a gente viu já que Leiden é muito diversa, né, isso, há uma série de influências ali na Holanda. A Holanda, querendo ou não, há contexto, é uma das potências mundiais, né, é onde deságua o mundo. Você tem a Inglaterra, você tem a França, e você também tem a Holanda, sendo um dos países mais influentes ali da Europa, né, quanto é que extra, né, off-topic, você tem a Companhia das Índias Orientais, né? Isso que foi, por um tempo, a maior empresa do mundo, que é uma empresa de exploração marítima, tem até referências aí no meio mainstream. É uma empresa holandesa, né? Isso. É uma empresa vinda da Holanda, então era um centro tanto cultural, econômico, quanto teológico, que a gente está vendo aqui agora. Mas, dito isso, né, você tem essa diversidade, mas aí você tem, como é o olhar que a gente pode ter sobre a crescente influência calvinista em Leiden, porque você tem esse cenário bem plural, né, isso, de tradições, católicos, anabatistas, luteranos, reformados no sentido lato sensu, mas aos poucos você tem uma entrada calvinista que vai, inclusive, culminar nas teses de Gomarus, né? E aí acho que a gente vai entrar depois, mas iniciando, como é que a gente pode ver essa influência calvinista adentrando em Leiden? A primeira coisa que podemos notar com o fundamento desse aspecto estrutural como uma universidade inaugural na própria cidade de Leiden, cidade esta que fez com que as ideias de Colhais, que foi o primeiro homem a se manifestar politicamente em favor da posição erastiana, né? Que era uma posição que entendia que a igreja não poderia se envolver com a política por um processo de mixigenação dessas instituições.
A posição erasmiana, ela tem uma concepção de que a política ela deve cuidar das coisas naturais, mas que a igreja precisa cuidar das coisas sobrenaturais. Então, toda vez que eu vejo um professor que se diz professor de história e não entende que já havia protestantes que haviam naquela época concepções, desde o final do século XVI, de que a política e a igreja não se misturavam e eram reformados sim, nós entendemos que o desenvolvimento reformado não era unitário. Nós temos um grupo que, por serem muitos, vence pela sua maioridade, e nós temos um elaboramento de uma concepção de que não somente há um ponto de vista, digamos assim, fechado de uma concepção de que a igreja e política deve ser uma mesma coisa na sua própria efetivação, justamente por essa multiplicidade geopolítica de conflitos que os Países Baixos têm, porque eles sofreram na Guerra dos 60 anos, com mortes de familiares, justamente por essa apreensão de que a coroa espanhola católica deveria fazer com que todo aquele povo tivesse o mesmo modo de pensar. Então, nem todas as pessoas que passam por esse processo vão querer que o protestantismo replique o que o catolicismo coroal faz. Muito pelo contrário, muitos doutores vão querer uma aversão a esse ponto de vista. Eu falei aqui que Petrus Ramos, como um autor das artes liberais, ele tinha uma compreensão muito multifacetada da compreensão dessas artes de filosofia e das ciências. Né? E aí ele entra em conflito em Genebra justamente por isso, porque Genebra já se estabeleceu com essa mixigenação de política e religião, de forma que interferia não somente a igreja, mas como o academicismo. Então, dessa forma, em Leiden, como é um processo inverso, como é um processo contrário, a maioridade está entre a unificação por causa da guerra com a coroa espanhola, mas não é uma posição unitária entre eles. Nós já vamos encontrar Colhais como sendo alguém que é condenado justamente por não ter uma ideia dessa mixigenação. Então, quando nós falamos dessa estrutura acadêmica que norteia dogmaticamente, ou sistematicamente, ou teologicamente, aquele que vai advir não somente da política, mas também na eclesiologia, nós entendemos que os pontos posteriores desse desenvolvimento vai desencadear no processo de fechamento pela maioridade dessas pessoas que veio do Sul com ideias unitárias. Porque no Norte a gente fala de que essas ideias são plurais, mas essas pessoas que decorrem do Sul não decorrem com ideias plurais, decorrem com o único objetivo, a mixigenação de política e igreja. Eles estabelecem essa libertação e, portanto, eles querem uma visão unitária. Não quer dizer que conseguem, não quer dizer que conseguem. Por isso que eles vão ter que fazer um documento confessional que expulse visões diversas, que expulse visões múltiplas, justamente por essa busca dessa unificação que não sacia eles. Né? Não sacia porque os documentos não têm em si ainda, e não sacia porque o próprio processo do país não é esse. O próprio processo do país está intrinsecamente ligado com a própria diversidade, como vemos até hoje na Holanda, né? Uma diversificação tamanha de tantas coisas, mesmo com o evento do liberalismo moderno. Então, dessa forma, a história ela demonstra que todas essas tentativas de polarização só deu mal, né? Tanto para a estrutura da época, tanto para a estrutura moderna. Perfeito, perfeito. Né, os irmãos que estão participando aqui, Graça e Paz, irmão Jonas, irmão George, irmão Micael, de Camboriú, irmão Rodrigo, Elivan, muito obrigado por estarem acompanhando aqui. E dando prosseguimento, a gente está vendo, né, a construção, o mal vindo, a gente viu o contexto, né, essa pluralidade que está sendo podada, tentando ser podada, né, devido a influências de outros estados. Essas pessoas vêm querendo influenciar a Holanda, e aí vão encontrar uma universidade muito plural, não é isso? Vão encontrar algo muito plural, e aí eu acho que pode já entrar na relação de Gômaros,
né? A irmã Laisa também está aqui presente, e o pessoal que vai entrando, né? Vão entrando, vão divulgando, gente. Mas aí eu gostaria de saber de tu, Guilherme, como a gente pode já ver essa relação de Gômaros, de Jaco Armínio, tem informações do que Gômaros dava aula, né? Ou que Armínio dava aula, como é que funcionava um pouquinho da grade lá de Leiden e a relação deles dois? Bom, primeiro, como eu vos disse, né? Eles tinham aula de lógica, de medicina, de antropologia social, de todos os contextos possíveis, porque era uma universidade. Porém, havia certos estabelecimentos dogmáticos, tanto filosóficos, que decorrem da influência de Genebra, que é o pressuposto aristotélico, e quanto teológico, que decorre da maioria dos professores que tinham uma visão supralapsariana. Podemos citar aqui Június, podemos citar aqui Gomaros, podemos citar aqui tantos outros professores que seguiam uma linha estrita, Vortius e tantos outros que se convertem ao arminianismo depois do contato com Armínio, tá? Tem muitos professores calvinistas que depois do contato de Armínio viram arminianos, né? E dessa forma nós encontramos que esses embates já eram muito naturais. O que não era natural era que um professor em si mesmado com Armínio, com o desenvolvimento de Armínio no que concerne a matéria de soteriologia, principalmente quando Armínio vai tratar da própria predestinação evangélica, retirando de sobre si a concepção daquela predestinação absoluta que remove a predestinação evangélica como nas Escrituras. Lembre-se que eu falei no começo, né? Armínio tinha um ponto de que as Escrituras são a centralidade do objeto dogmático. Então, dessa forma, Armínio buscava uma harmonização entre confissão e Bíblia, sendo a Bíblia o centro. As pessoas já pensavam, os outros professores já pensavam que a confissão já era a alma do livro bíblico, né? E que não precisavam fazer uma investigação um pouco mais equilibrada dessas duas concepções. Só que aí eles acabavam tendo a interpretação que distanciava-se um pouco do próprio documento, porque o próprio documento tinha conflitos. E Armínio trata disso muitas vezes na última contribuição que ele faz, que o Stephen Gunter fez, até um documento que é na Declaração de Sentimentos, que Armínio trabalha, que a própria confissão vai ter alguns pontos a serem debatidos ali para se firmar um ponto mais dogmático com as Sagradas Escrituras. Então, dessa forma, como fala para o Celeus acerca desse exame que Armínio faz das teses de Gomaros, né? Armínio não pretende investir contra Gomaros quando vai fazer essas análises. Quando Armínio vai debater com Gomaros as suas próprias teses de predestinação absoluta, né? Armínio ele queria uma paz, Armínio queria uma concórdia. Armínio queria, por intermédio desse debate, que as partes pudessem ser harmonizadas para que o seu próprio ponto pudesse ser compreendido por eles. E sua própria dificuldade de tentar harmonizar a predestinação, como ele já tinha visto e ouvido, né, da predestinação absoluta com a predestinação evangélica da Bíblia, pudesse haver essa harmonização. Em praticamente todos os escritos de Armínio, o que nós encontramos é justamente essa intenção de concórdia desses pontos, né? Ou seja, por mais que pudessem haver caminhos diversificados, como esses caminhos não entravam em conflito ortodoxo, eles poderiam ser tolerados um pelo outro, por essa própria concepção. Apesar de que a predestinação absoluta para Armínio tinha muitos problemas teológicos e muitas implicações, e é por isso que Armínio tem que falar de implicações soteriológicas como segurança da salvação ou perseverança dos santos, se pode perder a salvação ou não, porque tudo isso tem implicações na vida prática das pessoas. Porque não estamos entendendo aqui que a igreja ela é livre da universidade, como hoje em dia, que alguém abre o barraco, ensina o que quiser ali. Não é assim. Antigamente, a universidade norteava dogmaticamente o culto. O culto ele era influenciado
por um processo muito criterioso dos dogmas, de análise, de debate, de confissão, de disputas. E era justamente isso que havia conflitos. A grande preocupação de Armínio, quando ele escreve em suas cartas para Hipólitos, por exemplo, que é um seu amigo muito honorável, chefe de Estado, ele vai dizer, olha, minha preocupação é que essas ideias da predestinação absoluta possa criar uma geração de crentes que não tenham preocupações com a sua própria vida espiritual, achando que se Deus já estabeleceu absolutamente uns para o céu, uns para o inferno, eu não preciso me preocupar tanto em desenvolver, à luz das Sagradas Escrituras, a minha própria santidade por intermédio da própria graça de Deus, eu tenho uma conduta firme. Era justamente por isso que Armínio se preocupava com essa perspectiva, e é isso que vamos entender, primeiramente, no debate de Gomares e Armínio. Um é a predestinação absoluta, o outro é a predestinação evangélica. E já para entrar nisso, só vou dar a introdução, porque explicou de maneira fantástica aqui o entendimento de Armínio sobre a predestinação, o entendimento de Armínio como a predestinação evangélica, ela vai se casar com a predestinação das confissões. E aí eu queria entender assim, da onde vem essa ideia da predestinação absoluta, de que Armínio tem ciência, né? Se de Beza ou se de Genebra teve algum contato. E eu creio que isso chegou em Leiden, e o que levou a Gomarus a escrever, porque a gente vai... acho que já está na hora já, né, de apresentar aqui, é o mais novo lançamento do Instituto, o exame da tese de Gomarus, está ao contrário aqui, mas dá para ver, consegui ver vocês. O exame da tese de Gomarus, de Jacó Armínio, com as vindicações de Estevão Concélios, que o Guilherme acabou de falar, é uma obra que a gente traduziu aqui para vocês, só melhorar aqui a imagem, de maneira exclusiva, obra exclusiva aqui no Brasil, certo? A gente tem as declarações de sentimento, a gente tem o discurso fúnebre de Petrus Barros, né? A gente tem algumas obras de Armínio, algumas de suas disputas, e agora a obra que inicia tudo vai estar disponível no final do Júlio Arminiano. Então, isso aqui é uma novidade para vocês. Pode sair em pré-venda, né? A gente vai entrar, vai publicar, né? E vocês vão ficar sabendo cada detalhe. É uma obra curta, né? Isso, um pouco mais de 100 páginas. Isso aqui é uma versão... Opa, como é que tira aqui o foco? A luz. Ih, gente. Vai ter que confiar na minha palavra aqui, que está dando reflexo. Aqui é o sumário para vocês. Deixa eu levantar aqui. Sumário. Tudo certinho. Deixa eu virar. Aqui. Sumário. E é tese por tese. Armínio ele vai examinar cerca de 15, 20, 30 teses, né? 30 teses que Gomarus faz contra Armínio. E aí eu queria saber justamente disso, Guilherme, né? A gente sabe que as ideias calvinistas chegam lá em Leiden. Gomarus, um calvinista, né? Vai ver, eu creio, o Guilherme fez o prefácio, lembrando isso, já esquecendo. O Guilherme fez o prefácio disso aqui, né? Você tem um prefácio do Estevão Concélios e também tem um prefácio da editora Leiden, né? Feito pelo nosso administrador Guilherme. E vai dizer a história que Gomarus faz de propósito, né? Leiden é muito plural, não é isso? Mas talvez pela genialidade de Armínio, Armínio já estava angariando alguns professores nas suas aulas particulares, como a gente mencionou anteriormente, não só os alunos, como o Guilherme também falou, né? Algumas pessoas já estavam também sendo levados por essa ideia, talvez por inveja, a gente não sabe direito qual a motivação, talvez o Guilherme tenha a informação correta de algum historiador, algo assim. Gomarus escreve, né, teses contra as ideias de Armínio, né, isso? E aí Armínio faz essas teses. O que leva Gomarus a fazer isso? Então, dessa forma, como eu fiz o prefácio, né, dessa obra que vai chegar em mãos para vocês, né,
Eu fico muito feliz por essa produção em físico, porque já era um desejo nosso de muito tempo trazer contribuições de literaturas físicas de obras primárias, né? Coisa que a gente tinha muita falta Isso. de ter obras primárias. Então, por um aspecto bastante liberal da nossa parte, né? Liberal no sentido de não ter filiação com nenhuma editora. Eu já vi pessoas falando lá no direct. Eu pensava que vocês eram da editora Carisma. Eu pensava que vocês tinham alguma filiação. Não, nosso trabalho aqui é basicamente completamente livre de qualquer influência de editora ou de apadrinhamento, né, Isso. institucional, oficialmente falando, fora do nosso desejo apenas de fazer com que essas obras sejam resgatadas ao máximo possível para que os irmãos, tanto na internet quanto fisicamente com as obras, eles possam ter materiais decentes para ler no arminianismo. Quando eu falo obras decentes, é porque a gente já leu muita coisa que distanciou muito, tanto das teses de Armínio quanto dos demonstrantes clássicos, para o que a gente entende hoje, o que combina em bastante fake news, tanto dos adversários quanto de pessoas que pretendem defender o próprio arminianismo. Mas voltando ao ponto que o Rubem levantou, minha gente, é justamente nesse ponto em que, quando o Gomarus ele descobre que Armínio ele tem um pressuposto diferente de predestinação, onde remove uma predestinação absoluta, colocando na predestinação absoluta uma causa impulsiva, que seria a pessoa de Cristo, e que, portanto, é uma compreensão evangélica, no sentido de que Cristo é o fundamento do evangelho, é que justamente Gomarus vai achar estranho essa perspectiva, porque ele já aduz que todas as passagens da confessionalidade e todos os escritos dogmáticos dos teólogos falavam necessariamente da predestinação absoluta, tal como ele havia entendido. E é esse o cerne do debate. Será mesmo? Será que a predestinação da confissão anula a predestinação evangélica? Será que todos os doutores que fundamentaram as primeiras igrejas em Leiden falavam dessa predestinação absoluta de Gomarus, rejeitando a predestinação evangélica? Então, quando Armênio ele passa a trabalhar esses pontos na universidade, que era um ambiente que era para se trabalhar, justamente porque é uma universidade, é que Gomarus ele vai tentar defender o seu ponto. Gomarus vai tentar defender de que essa predestinação evangélica é uma predestinação que se desfaz dos pontos basilares dos doutores clássicos. E Armínio, pelo contrário, vai tentar dar uma resposta concisa, considerando as teses de Gomarus, anotando todos os pontos levantados por Gomarus e respondendo linha a linha, ponto a ponto, como que todas essas coisas precisam ser abordadas com critério e com desenvolvimento genuíno com as Sagradas Escrituras, para tentar dizer a Gomarus que não, que toda a sua perspectiva, que toda a sua leitura, que toda a sua abordagem talvez não seja aquilo que necessariamente está nas Escrituras e nos documentos confessionais, como ele havia interpretado, justamente porque a própria confissão deixa em aberto essa concepção. Não estamos dizendo aqui que é a intenção da confissão deixar em aberto. O que nós estamos tentando dizer é que o próprio catecismo de Heidelberg e a confissão belga não tinham o objetivo de fazer uma abordagem sistemática da predestinação absoluta. Portanto, Gomarus ele já sai em desvantagem em trabalhar um monte de teses para tentar desafiar Armínio, porque Armínio está assegurado com a perspectiva de que a própria confissão não necessariamente legitima a predestinação absoluta, que é o desenvolvimento sistemático ou dogmático que Francisco Gomarus queria que ela tivesse. Uma coisa é Gomarus querer que essas confissões tenham a predestinação absoluta. Outra coisa é Gomarus ter a proeza de fundamentar ela biblicamente e confessionalmente. É interessante, né, que eu estava fazendo uma revisão da obra, como eu falei, a gente vai disponibilizar, gente,
ela no final do mês. Provavelmente a gente vai fazer 2 publicações dela, não é isso? A primeira a gente vai mostrar um pouquinho dentro do livro, e a segunda a gente pode fazer algo divulgando um pouco a história, e aí sim fazendo a publicação de lançamento, tá certo? Então, fiquem no aguardo aí, creio que nas próximas horas a gente já vai estar postando pelo menos o sumário, né, em breve, de lançamento, para vocês já entenderem um pouco do quais pontos Gomaros trabalha. A gente vai tratar aqui também em live, né? E para ficar por dentro da obra por completo. Mas é interessante que eu estava fazendo uma análise aqui, né? E um dos pontos é que Gomaros, a análise aqui vai dizer que Gomaro cita textos que provam que o sujeito de uma preposição o sujeito prova o sujeito de uma preposição, não a conexão entre o sujeito e o predicado. E Armínio demonstra isso em Gênesis 1, 27, Romanos 9, 21 e 22 e Mateus 11, 26, que é um defeito metodológico técnico e não a disputa teológica. Então, Armínio mostra, né, é um dos pontos que Armínio mostra para Gômaros, que ele sai em desvantagem nisso, né, que é o que o Guilherme está demonstrando, que a predestinação bíblica, né, ela vai se casar, de certo ponto, com a confissão, mas não se casa com a predestinação absoluta, que Gômaros quer defender. Inclusive, leva ele, né, como o Guilherme bem falou anteriormente, a erros quase de principiante. Gômaros foi o quê? Foi um dos que sabatinou Armínio, né? É uma pessoa de grande estima ali em Leiden, e por esse ímpeto de refutação, ele acaba cometendo erros crassos que Armínio vai escancarar, vai fazer análise, né? Então, tem até aqui dentro da análise que eu fiz, que... Cadê? Aqui. Que Armínio, ele vai fazer um método exegético de uma maneira que você só vai ter isso no século XIX. Só vai ter isso no século XIX. Ou seja, Armínio está pelo menos 2 séculos à frente de qualquer outro estudioso de sua época. E mostra a brilhanteza, né, a genialidade dele em relação ao texto bíblico. Né? Só um texto que eu peguei, né? Que os momentos mais interessantes que vocês vão olhar nesse livro aqui não somente só as refutações silógicas, que Armínio vai também se propor. Armínio é um teólogo completo. É nessa obra aqui, né, isso, que você vai ver o quão completo é Armínio. Se você leu as obras de Armínio, se você leu os comentários, que hoje em dia é justamente o que o Guilherme falou, né? Só estou reiterando o que ele disse. Você tem muitas obras que comentam o arminianismo. Muitas obras que comentam o que é, os pontos, mas poucas obras primárias de arminianos que estavam no front, de arminianos que incitaram essa controvérsia, né? E aqui está o exemplo, é uma obra de Armínio. Isso aqui é uma obra de Armínio. Aqui a gente vê como Armínio era diferente de sua época, porque além de refutações silógicas, que faz parte do método escolástico, que inclusive a gente vai ter live sobre isso aqui no Instituto, a gente está trabalhando para isso, para trazer, né, teólogos que tratem sobre a escolástica reformada, principalmente ali no contexto holandês, mas para além disso, Armínio mostra também que é um grande exegeta, ao contrário de alguns, né, teólogos, como o Gran Conato, que eu vou citar nomes. Conato fala, Armínio fez uma exegese horrível de Romanos 9, ele alegorizou tudo. Aqui mostra que Armínio é um grande exegeta. E isso ele vai contrapor. Vai ter um momento aqui do livro, né, que ele vai dizer, né, para Gômaro, me mostre em um único lugar da Escritura onde o objeto da predestinação é descrito sem a condição de fé. Ele está jogando o ônus da Escritura para Gômaro, né? Ele faz uma jogada assim, né, a análise do texto grego, que está aqui, texto grego, palavra grega, e vai mostrar que Gômaro não só está contra a confissão, quanto também com as Escrituras, né? Não é meu objetivo dar spoiler da obra, mas o ponto que o Rubem levantou da primeira disputa particular que Armínio vai fazer da análise de Gômaro são duas. A primeira é que na tese de Gômaros ele vai tentar definir a predestinação e Armínio vai jogar o texto de Gômaros, vai dizer, olha,
Porque, gente, deixa eu compartilhar uma coisa aqui que eu já ouvi, achei muito interessante quando eu ouvi pela primeira vez. É próprio do escolástico dar palco ao palpiteiro. O que é que o escolástico vai fazer? O escolástico, diferente de mim que não tenho paciência e que não sou escolástico, ou talvez do Rubem, o Rubem é mais paciente que eu, com certeza. Mas talvez diferente da gente que já chega assim respondendo, ó, isso está errado por isso, por isso, por isso. Isso. É próprio de escolástico, primeiro, dar voz ao palpiteiro. O escolástico ele vai tentar fazer um ato de caridade, ele vai tentar fazer com que a voz do opositor ela seja ouvida. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Essa obra que o Rubem está mostrando é uma obra de Jacó Arminio analisando as teses de Gomarus, apresentando o que Gomarus escreveu linha a linha dessas teses. Tá? Apresentando o que Gomarus escreveu. Em nenhum momento você encontra das obras dos calvinistas eles apresentando linha a linha o que Arminio escreveu. É verdade. Então, nesse ponto, a honestidade, a caridade, ela precisa gerar em torno de uma concepção de apologia honesta, de uma apologia que ela se fundamenta na verdade. Você ajuda o seu opositor com a tese dele. Por mais que você não concorde, você pode até elevar a qualidade da tese dele para depois fazer com que sua própria refutação seja muito mais legítima do que a dele. Quanto mais forte for a oposição do adversário, quanto mais ele usar das suas artimanhas, quanto mais elevadas forem, melhor. Porque quando a refutação ela derruba tijolo a tijolo, ela é muito mais sólida quando ela vai por esse caminho da própria honestidade. E aí eu queria tocar nesse ponto, Rubem, que é muito importante, porque Arminio ele considera nas primeiras páginas o que Gomarus fala acerca da predestinação, mas ele observa uma falha de Gomarus na própria conceituação da predestinação. Porque, se valendo da instrumentalidade filosófica aristotélica, Gomarus vai dizer o seguinte, que a predestinação ela se distingue por objeto, o que a predestinação visa fazer, e do sujeito, em quem ela se realiza. Então, Arminio vai questionar essa distinção filosófica no que concerne a predestinação. Arminio vai compreender, Arminio vai entender que sim, existe uma diversificação entre objeto, o que tal coisa visa, e de sujeito, em quem ela vai ser realizada, mas Arminio entende que no momento em que Deus predestina, esse momento está longe de carecer de um fundamento externo do indivíduo, do sujeito e do objeto. Arminio vai dizer que quando falamos da predestinação, não estamos falando de nenhuma maneira de distinções, como se a predestinação carecesse de uma distinção real de objeto e sujeito. Porque como a predestinação é um ato interno de Deus, a predestinação ela pressupõe algo que precisa anteceder qualquer objeto e qualquer sujeito. E aí Arminio vai se valer da própria metafísica aristotélica para ir de encontro à base de Gomarus sobre a predestinação. Vejam que interessante. Arminio vai dizer o seguinte, ora, é próprio da metafísica fazer uma distinção lógica de ação, de objeto e de sujeito. Ação é o ato transitivo, ou seja, o ato transitivo da pessoa. Objeto vai ser sobre quem age e o sujeito onde reside o resultado. Arminio vai usar ilustrações do seguinte, pensem no médico. O médico ele trabalha para a cura, essa é a ação. Porém, o corpo é o objeto da ação da cura.
E a saúde é onde reside o efeito, é onde reside o resultado da ação do médico que visa a cura. O ato transitivo é o ato medicinal, o objeto sobre quem versa é o corpo, e a cura e a saúde é o resultado do sujeito. Ou seja, o sujeito ele tanto pode ser uma coisa e outra. Tanto pode ser a causa eficiente, tanto pode ser a causa final, a própria saúde do corpo pelo qual a matéria da medicina versa ali. Aí Armínio vai dar outro exemplo para esclarecer para Gomarus, né? Você tem o professor que instrui, que ensina, você tem a alma e você tem a ciência e a virtude. E Armínio vai dizer, ora, o professor que instrui, o ato de instruir é a ação. A alma é o objeto que a ação instrui. E a ciência e a virtude é o sujeito, ou seja, é onde reside o resultado daquilo que foi instruído, da alma que é instruída pelo exercício professoral. E aí Armínio vai dar um checkmate em Gomarus, quando ele conclui. A ação é Deus que salva. O homem fiel é o objeto sobre quem versa, sobre quem age. O homem fiel é o objeto do Deus que salva. E a salvação é o sujeito onde reside o resultado. Ou seja, Armínio vai dizer que por que a predestinação não pode ser posta de uma maneira que desconsidere o sujeito e sua característica, fiel ou incrédulo. Justamente porque a predestinação não pode ser absoluta, porque a predestinação ela só poderia ter razão, só podia ter razão se ela tem um resultado do seu ato transitivo, se ela tem uma razão pelo qual o seu ato transitivo age. O que seria do médico se não houvesse um corpo que carecesse de saúde? O que seria do professor se não existisse uma alma para ser instruída para que se receba ciência e virtude? Assim, é a mesma coisa que não faz sentido uma predestinação para salvar que não considere o homem em suas circunstâncias reais para que a salvação possa ser produzida. Então, de certa forma, Armínio vai dizer que sim, a predestinação absoluta ela só teria razão se fosse evangélica. Por quê? Porque é próprio da predestinação evangélica a máxima de João. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Então, na predestinação absoluta de Deus, é necessário que se tenha não mistério. É necessário que se tenha uma razão pela qual dê razão o fato de que Deus ser o salvador de alguém. Deus só pode ser o salvador de alguém se ele considera o indivíduo em suas circunstâncias atuais como carecendo de receber o benefício. Então, dessa forma, esse homem que é o objeto sobre quem a ação de Deus predestinada age, age considerando-se que o homem está no estado de fiel. Não como alguém que tem obras, mas como alguém que crê, como alguém que apreende a obra de Cristo pela fé para que a salvação possa ter razão nele. Vocês estão compreendendo aqui? Então, eu concluo com isso, com a segunda parte. É por isso que Armínio vai dizer que Gomarus erra ao interpretar Romanos 9 como se fosse uma predestinação em que, antes de nascer, antes dos indivíduos, Deus já quer salvar, não sendo o indivíduo existente em suas circunstâncias reais, como carecendo dessa salvação. Por quê? Porque um indivíduo que não existe, ele é um indivíduo possível. Ele é um não ente. Ele não é um ente, ele é um não ente. Armínio vai dar o checkmate. Como que Deus pode ter amor sobre algo que não existe? O amor, ele só tem razão de ser, o amor predestinativo
de salvar alguém só tem razão de ser se essa pessoa está em circunstâncias atuais de carecer de ser o objeto pelo qual a salvação será imputada. E nesse fato, o sujeito da causa final, no que corresponde à aplicação da salvação, está no homem que crê. Dessa forma, a predestinação ela precisa ter duas vias. Ela tanto deve ser geral, ela precisa ter os meios para que os indivíduos se tornem fiéis, e uma predestinação particular, de fim. Ela tanto precisa aplicar a salvação sobre esses que creem. Então, dessa forma, há uma subdivisão da predestinação lógica, em que, primeiro, Deus quer o fim, salvar os fiéis. Depois, Deus quer os meios, estabelecer meios de graça para que este indivíduo real, existente, possa ser objeto do seu amor salvífico. Assim como o médico usa o corpo para aplicar a medicina, para que se tenha saúde, assim como o professor usa a alma para instruir na ciência e na verdade, assim como Deus busca o indivíduo real, carente, dá os meios graciosos para que, por intermédio da sua instrumentalidade graciosa, o homem creia para que ele receba o sujeito da causa final, que é a sua salvação. Perfeito. Perfeito, perfeito. O Ivan falou, né, rapaz, que aula, estou na academia ouvindo e assistindo. Muito obrigado, irmão Ivan. E aí o Rodrigo comentou, e eu acho que vai entrar um pouquinho nisso, porque as teses de Gômaros, se examinada ao cabo, né, Armínio vai perceber que vai recair em Deus o autor do pecado. No final sempre vai cair nisso, né? Nessa predestinação. Que até um ponto da análise aqui é que o problema real é como afirmar que Deus é soberano, bom, justo e não autor do pecado ao mesmo tempo. Né? Como é que a gente resolve essa tensão? Aí Gômaros propõe as teses dele, né, atacando, né, de maneira bem direta Armínio, e Armínio responde, Gômaros respondendo de maneira implícita essa questão. E, inclusive, né, é o que o Rodrigo fala aqui, se não me engano, né, o próprio Gômaros, em algum momento, reconhece o quão perigoso, no sentido de transformar Deus autor do mal, eram suas teses supralapsarianas e recua em relação a elas. Há um momento, acho que tem um momento disso, acho que pode falar mais na frente, mas como é que fica esse pano de fundo, que no final, tratando de predestinação calvinista, vai cair, né, nesse jargão, Deus é autor do mal, de certa forma. Se eu puder responder o Rodrigo 92, que é um seguidor assíduo do Instituto, grande amigo. Eu iria entrar nisso agora, porque, veja, se Gômaros entende que a predestinação tem uma divisão real entre sujeito e objeto, e que, portanto, no estabelecimento dessa predestinação absoluta e misteriosa, Deus ele não vê as circunstâncias particulares desse indivíduo para aplicar a salvação, mas já quer aplicar a salvação independentemente da existência ou não desse sujeito, nós já investigamos o primeiro problema, né? Que o amor não tem objeto pelo qual ele tem a entidade. Porque se o objeto ele é inexistente, ele é um não ente, isso significa que não existe amor. Isso significa também que a própria predestinação não tem razão de ser. Só um ponto. Olha, gente, isso aqui que o Guilherme está falando está muito mais esmiuçado aqui, viu, na obra. O que o Guilherme está falando é um resumo, tá? Das obras de Armínio, para ninguém ficar acomodado também. É só ver a live de novo e tá tudo... Não, é um resumo, está muito mais esmiuçado e com as palavras de Armínio, né? Aqui na obra. Então, só um pausa aqui, porque talvez é um engraçadinho falar isso. É muito importante dizer isso. É mais importante ouvir a Bíblia e Armínio do que ouvir essa live. Mas se serve de auxílio, veja a live. Mas antes, não deixe de ler. É isso, exatamente. Então assim,
Agora vejam que, se Deus já determina um possível amor para um não ente, porque Gomarus quer dizer que, primeiro, Deus não precisa saber forma, nem qualidade, nem estado, nem circunstância atual do indivíduo para amar ou reprovar. Para amar ou reprovar. É aqui que reside o ponto a qual a condenação de Gomarus é certa. Por quê? Se Deus não precisa de nenhuma fórmula considerada pelo qual entenda que aquele indivíduo não vai receber o seu amor salvífico na sua predestinação absoluta, isso significa que antes de qualquer pecado ou graça, aquele indivíduo já está pré-selecionado ou a morte eterna ou a salvação eterna. Dessa forma, na compreensão da predestinação absoluta, a reprovação ela é anterior ao ato do pecado. O pecado vai ser uma execução e não a razão pelo qual a justiça divina vai reprovar o indivíduo. Agora, eu preciso ser honesto com o Gomarus. É claro que depois das teses de Armínio, Gomarus vai mudar de ideia. É claro que depois das teses de Armínio, Gomarus vai ficar encurralado. Gente, até ciência média, Gomarus vai adotar. E não adianta os calvinistas dizerem que eu estou cometendo um analfabetismo aqui. Espera aí que tem gente me ligando, não sei porquê, deixa eu desligar aqui. Eu acho que é algum calvinista com raiva, dizem que vai me processar. Mas a hora que expor, Gomarus... Não tem razão de ser. Não tem razão de ser, primeiro, amar o inexistente. Ah, não, porque Romanos 9 fala que antes dos meninos serem criados, Deus já prelecionou as coisas. Mas calma. O que Paulo está falando é de causa, não de condição. O que Paulo está falando é que não há causa em Esaú e Jacó, na escolha eletiva de Deus. Não há causa, mas isso não significa que eles estão abstraídos de suas circunstâncias atuais, de sua condição atual. Por quê? Porque se não fosse considerando as circunstâncias atuais, gente, simplesmente isso, Esaú e Jacó não existia. Como é que você vai nomear um inexistente? Como é que um inexistente vai ser escolhido como um ente, se ele nem ente é? Logo, o que o texto está dizendo é que, antes da existência desses indivíduos, já existia uma causa em Deus. Porém, esta causa não desconsidera a condição atual deles dois, o que dá razão a Deus de reprovar um e eleger outro, que nem de salvação necessariamente particular né? À vista de que há outros pressupostos, porque Romanos 9 vai trabalhar o seguinte, de que a salvação, a predestinação absoluta de Deus não está baseada em outra coisa que está na lei, senão que na graça de Deus pelo Evangelho, porque em Romanos 1, Paulo já estabeleceu, de fé em fé, porque o justo viverá da fé. Então, dessa forma, o estabelecimento que Paulo quer defender da predestinação é que, independentemente de quem exista ou não exista, o que Deus estabelece como meio é anterior à fé. Logo, a causa não está na fé, mas a condição está na fé. A condição ela é resultado da causa, e não a causa é condição da fé. Certo? Então, a causa é anterior. A condição, ela considera como o sujeito existente, e foi isso que Gomarus não prestou atenção. Então, como o Ivan Batista está dizendo aqui, então, para a visão calvinista, Deus seria um médico que faz as pessoas adoecerem para escolher quem ele vai curar. Exatamente. Primeiro, quem ele vai curar não existe. Por quê? Porque ele não é compreendido num decreto como um ser existente, é um não ente. Segundo, por estabelecer um não ente, ele também já considera que todas as pessoas que serão ente no futuro e que serão reprovadas
serão reprovadas não pelo pecado delas, mas serão reprovadas porque Deus já decidiu a quem escolher ou não. Mas a pergunta de Armínio é anterior. O que dá razão a essa predestinação, que é o amor salvífico de Deus, se não existe ente? Se como Gomarus fala, se como o Gomarus falou, o objeto coloca as criaturas racionais indefinidamente preciadas. Ou seja, é como se essas criaturas nem sequer são criaturas, mas apenas seres criáveis, são apenas possibilidades, são sujeitos abstraídos de suas circunstâncias reais. Mas por que Gomarus cai nisso? Justamente porque ele quer defender que não há condição na predestinação. Justamente porque ele quer estabelecer de que Deus não olha as circunstâncias atuais do indivíduo para determinar salvação particular ou reprovação particular. Mas aqui ele cai contra ele mesmo. E por isso ele vai mudar de ideia depois. E ele vai tentar desconsiderar essas coisas usando a ciência média depois desse mal. Caramba, perfeito, perfeito. É justamente isso, né? E aqui a gente já vai caminhando, né, meio para o final. Quem quiser mandar pergunta sobre a obra, quem quiser trazer algum ponto para o Guilherme responder, pode mandar aí, tá, pessoal? E eu creio que um impacto, né, para além da obra, continuando comentando da obra, né, ele faz, Armínio demonstra em alguns pontos. E se puder comentar, né, a gente já comentou aqui sobre Romanos 9, mas Armínio vai comentar algumas passagens como Gênesis 1 e 27, eu vou trazer aqui, que diz, né, eu estou lendo na NVI 2011, diz assim, né, 1 e 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e vai comentar também justamente sobre essa questão de sujeito e de uma não conexão entre sujeito e predicado, né? E vai comentar também Mateus 11 e 26. Diz assim, né? Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado, né? Para além de Romanos 9, 21. Eu vou ler Romanos 9, apesar do Guilherme já ter mencionado aqui, mas faz bem, né? Nunca é demais ler a Bíblia. Coisa que calvinista não gosta muito, não. 9, 21 e 22. Diz assim, né? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para usos desonrosos? E se Deus, querendo mostrar sua ira e tornar conhecido seu poder, suportou com grande paciência, comigo aqui uma preposição, os vasos de ira preparados para a destruição. Então, são essas três passagens assim principais que Armínio comenta. Tem alguma consideração sobre isso? Bem rápido, assim, né, para não matar o livro. O Guilherme. Seria bom explicar também por que sujeito e predicado, né? Porque quando nós falamos de sujeito, falamos de ser existente. Ora, todo ser existente está dentro de uma circunstância real, de pecado ou graça. Uma pessoa que está abstraída da graça está em pecado, porque o pecado original afetou todos. Sim. Certo? Uma pessoa que está abstraída da graça é um sujeito que tem o predicado pecador. E uma pessoa que está em graça, está em estado de graça, é um sujeito que está predicalmente gracioso por Deus pelo seu amor salvífico. E aí Armínio vai dizer, a Escritura ensina que o objeto adequado da predestinação à salvação são os pecadores arrependidos e crentes, sujeito e predicado. Por quê? Porque Deus não pode amar um ser abstraído de sua circunstância atual, seja criacionalmente, seja salvificamente. E que o objeto da condenação ou reprovação são os pecadores que perseveram nos pecados e se tornam infiéis absolutos. A causa meritória da condenação, na ordem da natureza, é anterior à vontade, ao decreto de condenar, portanto. Pois a causa meritória não move a potência a executar o decreto de condenação.
mas move a vontade de condenar, a decretar a condenação de alguém. Ou seja, para que seja justiça, é necessário que tenha razão de pena. Mas o sujeito só pode ter razão de pena se ele for infiel, se ele perseverar nos seus pecados. Logo, é necessário que todo sujeito seja considerado como sujeito e predicado. É tanto que ele seja considerado como ser real dentro de uma circunstância atual, para que a volição divina, já pré-ordenada como causa, possa, nesta condição atual, ser efetivada. Veja aqui que a condição, gente, ela não dá causa à predestinação de salvar e de condenar. A condição ela é considerada pela causa. Uma vez que a causa é justa, a predestinação à reprovação vai considerar sujeito e predicado, ser humano e fiel. Uma vez que a predestinação à salvação é movida pelo amor gracioso e volente de Deus, né? É tanto que nos escritos escolásticos nós temos seções de amore salvífico, né? É justamente nessa forma. Por quê? Considera também sujeito e predicado. Considera o sujeito como existente, logo, em suas circunstâncias atuais. Como ele nasce em circunstâncias de pecado original, é necessário que a graça de Deus, predestinada aos meios anteriores, possam resgatar esse indivíduo para torná-lo fiel. Uma vez tornando fiel, efetiva a salvação. Logo, a salvação, ela considera sujeito e predicado. Pecador penitente, arrependido, pecador fiel. E a predestinação à reprovação considera sujeito e predicado, ser humano infiel. Perfeito. Perfeito, perfeito. A gente já vai partindo para o final. Novamente, se alguém tiver alguma pergunta, né, pode mandar aqui nos comentários, a gente vai estar lendo. Então, não se preocupe. E Guilherme, acho que a gente já pode puxar para o final já. Qual é o impacto, né, depois dessas teses? A gente já mostrou um, que é Gomarus mudando totalmente seu pensamento para ver onde encaixa, né, o que ele propôs, mas para além de Gomarus, né, qual é o impacto dessa obra aqui? Né? Qual é o impacto do exame da tese de Gomarus? Né? O primeiro impacto é bastante prático, né? Qual a razão? Qual a razão de eu me preocupar com a minha situação com Deus se absolutamente eu estou em algum lugar já presenciado? Porque Deus não considerou minha circunstância atual. Ora, se nem Deus considera a circunstância atual do indivíduo, por que o próprio indivíduo vai depender de saber sua circunstância atual? Se nem Deus considerou a circunstância atual do indivíduo, que ele é um pecador, que precisa crer, que precisa se arrepender, que precisa manter a sua integridade de vida, por intermédio das escrituras sagradas, da graça, do arrependimento, do Espírito Santo, dos sacramentos, da igreja, da evangelização e das outras coisas, por que o próprio indivíduo vai se preocupar com isso? Se antes mesmo da circunstância atual que o indivíduo se encontra, Deus já pré-estabeleceu tudo. Qual é a consequência prática disso? É que se nem Deus, que é soberano, que é justo, que é santo, que é amoroso, como o calvinista queria dizer, não se preocupou com nenhuma circunstância atual do indivíduo, por que eu, que sou criatura, que sou pecador, que sou pequeno, vou me preocupar com minha circunstância atual? É aquilo que Paulo falou contra os judeus. Comamos, bebamos, e no final Deus seja mais gracioso conosco. Né? Ora, Deus se preocupou sim com as circunstâncias atuais de todo o indivíduo, e por isso o arrependimento tem razão de ser, e por isso a santificação tem razão de ser, e por isso que você precisa se manter em Cristo, porque se você se desviar de Cristo, você se baseia da predestinação de fim que Deus quer, salvar os fiéis. Então, dessa forma, salvar os fiéis está intrinsecamente ligado com os meios pelos quais nos tornamos fiéis. E quais os meios pelos quais nós nos tornamos fiéis? E nós nos tornamos perseverantes nessa fé, por intermédio da união vital com a pessoa de Cristo, por intermédio da comunhão com a igreja,
por intermédio da comunhão com os sacramentos, por intermédio em comunhão com a palavra, por intermédio na comunhão com Deus pela santidade que nos faz estar fora das investidas atuais do pecado. Porque a salvação ela não só compreende uma salvação dos pecados passados, justificação, regeneração e adoção, mas também se preocupa com o poder do pecado presente, santificação progressiva, para que a santificação gloriosa seja efetivada. Ora, a santificação gloriosa, que é dos predestinados, dos eleitos de fim, só tem razão de ser quando eu estou atualmente unido aos meios. Não tem como usar um caminho errado e querer chegar no ponto certo. Se eu quiser chegar no ponto de chegada certo, o Uber, ele segue o Waze, justamente porque se ele tomar o caminho errado, ele vai seguir no ponto errado. Então, predestinação de Deus interna e absoluta já considerou todos os caminhos particulares de cada indivíduo. Logo, nós precisamos nos preocupar com nossas circunstâncias atuais para nos mantermos firmes no ponto de chegada. Não há ponto de chegada sem a rota certa. Então, dessa forma, a predestinação absoluta já considerou as nossas decisões atuais. Porque Deus não ama o possível. Deus ama o real. Amando o real, Deus ama o sujeito e o seu predicado. Deus ama o sujeito e as suas circunstâncias atuais. E se você não se encontra nessas circunstâncias atuais, você não pode ser eleito. Perfeito, perfeito. Creio que é isso. Quem mandou pergunta, eu acho que estão todos sanados depois dessa aula, né? Já passou para mais de 1 hora de live. E é isso, pessoal. Em breve, no final do Júlio Arminiano, temos o lançamento de obra física, a primeira do Instituto Arminiano Brasil, né? E logo esse belo lançamento, uma obra do Jacó Armínio, né? O pessoal achou que tinha acabado as obras de Armínio, mas não, ainda tem obra de Armínio para ser lançada, né? Isso, e é o primeiro de muitos, tá, gente? Nesse ano também a gente vai lançar outras obras, a gente está com o projeto também de colocar para físico tanto o catecismo quanto a confissão, e esse mês vai vir recheado, tanto esse mês quanto esse ano, né? Vai vir recheado de coisas, é um mês que a gente vai dar, vai vir com mais ímpeto nessa divulgação do trabalho que a gente faz, que é justamente disseminar a teologia arminiana clássica, verdadeiramente clássica. Isso. Considerações também, Gui, já separa mim, vou separar, já. Separar, vai entrar e, olha, conto com vocês, viu, porque a gente está com esse trabalho para abençoar vidas e tem novidade. Estou ansioso aqui, não vou falar muito, não, porque se eu falar muito, eu vou acabar entregando algumas coisas que a gente está fazendo. Mas espere por novidades, primeiro de muitos. Se o Guilherme tiver alguma coisa para falar. Tenho, comprem a obra, compra a obra, compra a obra. Compra a obra para o papagaio, compra a obra para o calvinista, compra a obra para o luterano. Compra a obra, compra a obra, compre a obra. Isso, gente, olha, é até uma coisa interessante, tá, para a gente falar, que a gente fala muito no grupo, tá, mas, e aqui é o pessoal do grupo, não tem jeito diferente, não, mas vai ficar disponível. Essas obras, quando a gente fala para comprar a obra, nada é revertido para a gente, tá? A gente não é lucrativo, não, para a gente não, tá? A gente não vai estar embolsando nada. Essa obra é para o Instituto. Então, o trabalho de tradução que a gente faz, né, isso, exige, né, ferramentas para isso, tanto de tradução física, quanto de tradução das lives que a gente traz, teólogos de fora, exige um investimento para a gente divulgar também nessa plataforma desse Instagram mercenária. Existe também, né, nada, infelizmente, nada de graça nessa vida. E aí a gente precisa para cobrir custo. É um valor de custo, tá, gente? É literalmente isso. Tanto custo da obra em si, né, que a gente está fazendo para uma distribuidora, quanto de custo de fazer. Então, não é nada que a gente vai lucrar, o dinheiro vai ficar com a gente, não, é mais para abençoar o reino mesmo do ministério. A gente conta com a participação de vocês, a ajuda de vocês, e é o que o Guilherme falou, compre para o seu periquito, para o seu pastor, para o seu líder jovem. É uma obra fininha, então, para quem é bom de livro, isso aqui mata numa tarde, se brincar. Final de semana, só pega ali e é um bom presente.
É outra coisa, principalmente os líderes de vocês, gente. Muitas vezes vocês reclamam da liderança da igreja, diz que ela está. Mas também você não investe na sua liderança, né? Você não ajuda de alguma forma, não presenteia o pastor de alguma forma, né? Ou seja, seguindo o instituto e dando essa obra, e o pastor não entendendo nada, o presbítero não entendendo nada, o seu amigo sei lá, de ministério não entendendo nada, você já está servindo para isso. Lembrando, né? O Instituto ele não visa nenhum fim lucrativo para mim, para o Rubem, para o Efraim ou para qualquer outro ADM, né? Nós temos o Gabriel, que é o nosso gestor financeiro, tudo lá é contabilizado para as traduções, para os nossos projetos que estamos fazendo agora desse livro físico, tudo é visando o Instituto Arminiano do Brasil. Nada a gente ganha, nem 1%, a não ser que nós temos a arcar com os custos daquilo que os nossos empreendimentos precisam. Tradutor, quando a gente traz agora, né, os teólogos americanos para falar, enfim, as ferramentas que nós usamos para fazer as traduções também, que Isso. são caras, são muito caras. Então a gente precisa também de mais colaboradores. Se você entende que nós estamos fazendo um trabalho verossímil, honesto, sincero, sem nenhum fundamento falso daquilo que nós queremos trazer da verdade do arminianismo, fala com a gente, seja no privado, seja no grupo, para ser um colaborador nosso. A gente não faz isso de ser necessariamente mensal, semanal, nem nada. Você fazendo uma única colaboração já entra no grupo, já recebe todos os materiais exclusivos para vocês, enfim. Tudo É, nós estamos fazendo sem ser um peso para vocês. A gente não quer ser um peso. O negócio é que a gente também precisa do suporte, né? Então, dessa forma, necessariamente a gente vai acabar precisando disso. exatamente. É o perfeitamente o que ele falou, é um momento de jabá, né? Quem está fazendo aqui. Mas tudo que a gente faz, inclusive, os nossos mantenedores, eles sabem primeiramente, né? A gente sempre tenta primeiro distribuir para os mantenedores. Então, os mantenedores recebem comprovante lá, no grupo que a gente tem comprovante de Pix. Qualquer movimentação a gente mostra também, não só para os ADMs, mas para os mantenedores. Então, está tudo dentro da regularidade, né? Tudo que ele pretende. Mas é isso, gente. Né? A irmã Miriam, amém, graças a Deus vai ajudar. Mas assim, não, não doe agora. Guarde seu dinheiro para o final do mês para adquirir o livro. Entendeu? Depois você doa, depois você faz uma oferta aí para o Instituto. Guarde o dinheiro que você tem. Não vai custar muito caro, porque a gente sabe que livro arminiano é muito caro, né? Alô, editora Reflexão. Mas, infelizmente, a gente sabe porque é um custo, né? Querendo ou não, isso aqui não é de graça. Então, tem um custo de editora. Felizmente, no Brasil não tem incentivos muito grandes, né, para editora, todo um processo. Principalmente livros arminianos também, que há uma dificuldade maior, mas aqui não vai custar muito caro, gente. A gente fez pensando justamente nisso. Se quiser, olha, pessoal do grupo, se você, a gente tem uma comunidade aqui, quem é da comunidade, entre em contato com a gente, e a gente pode mostrar o quanto a gente vai, a diferença do valor e não tem nenhum problema com isso, tá? Do valor de custo, do valor de porcentagem mais que a gente está colocando na obra. Não tem nenhum problema de mostrar isso, justamente porque é o que vai ser revertido para o Instituto. Não é isso? A gente pretende fazer mais coisas, mais projetos e depende da ajuda de vocês. Então, continue acompanhando a gente vai fazer mais lives. A próxima live vai ser com o Lodal, né, o Mike Lodal, que é um dos maiores nomes do arminianismo wesleyano. Ele que é, vamos dizer, de certa forma, o continuador do Don Tors. Que o Don Tors, para quem não sabe, ele é o escritor de Wesley versus Calvino. Tem um livro da editora Carisma. A gente vai fazer isso junto com o reverendo Marlon Marx, com o Tiago Ferreira, e a gente está conversando também com outros teólogos de grande renome, né, especialistas em escolástica. A gente ficou perto de gravar, já está no final da live mesmo, quem ficou aqui são os guerreiros, né? A gente ficou perto, a gente está pegando uma data melhor, um horário, porque querendo não ter a questão do fuso horário, com o Andreas. Andreas, esqueci o segundo nome dele, mas ele tem uma obra pela editora Abril, que é uma editora holandesa, que inclusive tem as disputas perdidas de Armínio, o Stangl posta por lá, que ele é um dos maiores especialistas em Boétios e escolástica reformada. Então, tudo isso é
primeiramente com a oração de vocês e também com a questão material, com a ajuda material, né? E é isso, não tem mais o que complementar. Comprem a obra, tá, gente? Juntem dinheiro, comprem a obra. Não vai ser tão caro, então não precisa nem juntar tanto, sendo bem sincero. Então, para abençoar o Instituto, aí você dá para o seu pai, para sua mãe, para o seu teólogo, enfim. Algum E não é complemento? porque a obra é magrinha assim que ela é fácil de ler, não, viu? Ah, não. Eu tenho certeza que muitos leitores aí vão passar 24 horas do dia em uma página. Lembre-se do Clóvis de Barros Filhos, né? Senta a bunda na cadeira e fica em uma página, três primeiras páginas. As três Três primeiras primeiras páginas. páginas. A gente está É, com vocês aí nessa caminhada. Tudo que a gente vai fazer em vista da educação teológica e dogmática armínio remonstrante para vocês. amém, amém. É isso, meus irmãos. Se alguém tiver uma dúvida, vai ficar esperando uns 2 minutos, porque tem um delay de live, não é isso? E aí, se não mandar, a gente encerra por aqui. Né? Muito obrigado a todos que participaram. Teve um pico aqui de pessoas na live. Eu acho que a gente tem que mudar o horário da live depois, né? De 8 horas, 8 para as 9. Porque às 9 o pessoal começa a entrar mais. Deixa eu ver aqui. Está online. Pronto. Então é isso, meus irmãos. Né? Muito obrigado a todos que estiveram aqui, que participaram. Muito obrigado ao nosso administrador Guilherme. Né? Esse poço de conhecimento, um dos maiores teólogos arminianos contemporâneos. Opa, o Oliveira mandou uma pergunta aqui, olha. Boa noite, com respeito ao Instituto, mas se arrependeram do modalismo? A página é modalista. Ou algum DM é modalista? Fiquei curioso por conta de um debate com os comentários faz um tempinho atrás. Existe alguém modalista? Como... Qual é o debate, Oliveira? Se puder mostrar não, que é explicar mais em qual publicação, mas até onde eu sei, nenhum administrador modalista da gente, não. Minha dúvida, quando vai estar disponível essa obra? Então, George, a obra vai estar disponível na última semana. Vou pegar aqui no calendário. A última semana, essa aqui é a versão beta, tá? Essa é uma versão que quando a gente trouxe aqui, e travou um pouco a minha imagem. Voltou, travou um pouco, que tá acabando a câmera do meu webcam. Mas essa obra aqui, a gente viu que tinha algumas falhas nela, certo? E por causa disso, a gente vai refazer alguns trechos para ficar melhor, mais entendível, mais digerível para vocês. E aí a gente vai publicar. Então, eu creio que entre os dias 20 e 20, na segunda metade do mês de julho, a gente vai já publicar entre os dias 20 e os dias 31, tá certo? Mas a gente vai fazer duas publicações, como eu falei anteriormente. Uma mostrando o sumário, né, e dando até breve, e outra realmente publicando, né? A gente faz stories e todo o conjunto lá, tem direito, tá certo? Então, espera aí uns diazinhos que a gente já vai estar lançando. A gente foi refinar o texto para vocês. E é como o Guilherme falou, né? Peguem a obra, comprem, analisem página por página. Por mais que eu falei, né, que a pessoa, um bom leitor, consegue, pela gramatura, finalizar em um final de semana, não é aconselhável isso, né? É aconselhável você pegar a obra, pegar aqui, ó, Bíblia e obra na mão, e lendo devagarzinho, e meditando, né, em cada consideração de Armínio, cada palavra e cada feito. Eu acho Tivemos que uma queda no Instagram. Pelo menos eu não estou caiu. vendo, não. Aqui tá normal. Ah, então deve ser aqui. Tá normal. Inclusive, tô vendo balançar a cabeça aqui, fazer um 2 aqui. A minha, a minha já vê quanto vai ficar e se tem possibilidade de capa dura. Capa dura, infelizmente, a gente não tem no momento. Não sei se pode criar. Eu tenho que olhar. Porque senão seria todos capa dura. Capa dura dá um acréscimo maior. E como a gente quer viabilizar de uma maneira mais fácil para vocês, a gente percebeu esse brochadura, né? Acho que é o nome desse, brochadura. Mas eu vou ver se tem a opção de colocar, né? Tanto se a pessoa quiser brochadura, a pessoa compra. Se a pessoa quiser capa dura, a pessoa compra, né? Aí vai ter um acréscimozinho, a gente pode até, inclusive, reduzir para a capa dura o valor, para ficar um valor também mais competitivo.
E é isso. A gente sempre faz. O nosso objetivo não é lucro. Então, é isso. É que algum ADM ou página no geral, não sei, mas faz a declaração modalista. Se o irmão Oliveira puder mandar a obra, a gente pode comentar, porque acho que aqui vai ser difícil, porque comentário, né, é um comentário de um post, e que aí normalmente tem uma série de comentários, a gente vê, puxa aqui, mano, tranquilo. Mas até onde eu sei, não tem ninguém modalista, não. Se tiver modalista, por favor, denuncie, tá? Modalismo não, é cristão? Não, não entra, né? A esfera ortodoxa é cristã. Denunciar, por favor. Não dê nem água. Dê nem água para esse tipo. Tem algum ponto? Não mais, né? Além essa questão do livro, ou algo a mais sobre Gômaros? Não, né? Isso. 9 horas, estamos um pouco mais de 2 horas aqui de live. Denuncie o modalista. Denuncie o modalista. Você conhece o modalista? Denuncie, viu? Não há coberto. Pronto, é isso, gente. Muito obrigado para todos que estão aqui. Né? Foi uma excelente live. Estou me despedindo há 30 minutos já, né? Mas é para dar tempo, porque tem um delay. Por favor, espero que entendam isso. Ô, meu irmão, tamo junto. Né? Muito obrigado, senhor Guilherme. Isso é uma máquina. Uma máquina, literalmente. Um dos maiores teólogos que eu já vi na minha vida. Principalmente na área de... Mas é o maior, né? Só falta publicar uma obrazinha. Se publicar uma obrazinha em português, eita. É o Andreas Beck. É o Andreas Beck, tá, gente? Ele acabou de responder aqui uns e-mails. Eu tô vendo aqui os e-mails que ele mandou. Yes. 9 no meu horário seria ótimo, mas 23 no meu horário. Eu tô vendo que é um sujeito respeito a mina, mas cair em modalismo é osso. Cair em modalismo é osso para qualquer tradição. Né? Graças a Deus a gente não cai nisso. Apesar de acusações, né? A gente inclusive vai trazer, ó. No nosso radar trazer obras de Episcópio, né? Que o Episcópio ele sofre essa acusação, né? De não tratar direito a Trindade. Quem acusa o nosso ponto de modalismo fez uma leitura maximamente superficial, e não apenas uma leitura maximamente superficial, bem como fez uma leitura enviesada maleficamente pelos adversários, que jogam uma obra densa em latim na inteligência Gemini. artificial para tentar buscar citações que digam que nós fazemos uma distinção real entre a divindade do Pai e a divindade do Filho, né? Muito pelo contrário, quando nós fazemos a distinção é das pessoas, tá? Não é a distinção da divindade. A divindade é una, indivisível, né? Não é multifacetado nessas pessoas. O Pai é 100% Deus, o Filho é 100% Deus, o Espírito Santo é 100% Deus. A diversidade é das pessoas. O Pai não é o Filho não é o Pai, e o Espírito Santo nem é o Pai, não é o Filho. O Filho, para ser Filho unigênito de Deus, né, precisa ser gerado. Como o Filho é Deus, é eterno, a geração é eterna. Geração não é passar do não existir a existir. É sempre existir e proceder do Pai. Dessa forma, tanto o Filho procede do Pai e o Espírito Santo, tanto do Pai Perfeito. quanto do Filho, procedem. Essa é a fórmula ortodoxa que está na Confissão Arminiana de 1621, está no Catecismo Arminiano de 1640, está na Ópera Teológica de Simão Episcópio, está no documento da defesa da Confissão de São Episcópio, está na Ópera Teológica de Pucelaeus, de Obras Anastésio extras. enfim, de Obras Limbo, extras. de Cattenburg, etc. Perfeito, perfeito. Obras extras. Pronto, o Oliveira está convencido de que nós não caímos no modalismo. Graças a Deus. É aí, Oliveira, espalha a mensagem. Arminiano nenhum disse que está no modalismo. Obras extras. Espalha a mensagem é bronca. Obras extras que em breve iremos lançar aqui, tá?
Então, algumas dessas obras estão em nosso radar e vamos traduzir também, porque não adianta. Enfim, tem muita obra para a gente lançar inclusive, é bom, é porque meu celular vai descarregar a câmera aqui, mas já passei por um momento informal. É bom. A gente está com um projeto também, gente, de talvez lançar algum curso para o Instituto Arminiano, já que é uma obra de lançamento, porque tem muita gente lendo obra errada. Muita gente lendo obra errada. Muita gente lendo obra errada. Não entendendo o que é um método escolástico, não entende o que é uma obra escolástica, e isso acaba virando pano para manga, né? O Guilherme quer comentar alguma coisa sobre isso? Sim, cara. Sim, muito. Eu vou dizer o seguinte, gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês que parece que tem algum tipo de malefício, mas é porque as circunstâncias são essas. Nunca confie em nenhuma tradição que use os documentos dos remonstrantes, se não for o Instituto, tá bom? O que o Instituto não fala, não dê ouvidos para outra qualquer tradição. Por quê? Porque luterano, calvinista, metodista, já vi, condenando os escritos dos remonstrantes sem ter lido os escritos. Então, eu vou pedir uma coisa para vocês, sinceramente. Tudo que o Instituto ainda não abordou, deixe engavetado lá, deixe com os printzinhos que a gente vai responder um por um. Que a gente vai trazer os escritos e as obras completas dos autores. Vai chegar o tempo de todo mundo conhecer o que realmente diz a nossa tradição. E vou dizer mais, não confie nem nos próprios arminianos, porque já tem doutor arminiano falando que os remonstrantes negavam doutrinas fundamentais. E aí a gente não vai se importar se é americano, se é africano, se é húngaro, se é de torta direita que for, a gente vai responder a cada um. Então, tudo que o Instituto ainda não falar, desconfie. Fake news. Tá... Olha, se você pedir para o Google IA falar de remonstrantismo fake news, pedir para o chat GPT falar fake news, qualquer... Olha, gente, a gente precisa fazer, eu já estou falando isso desde 2025, que a gente precisa fazer um levantamento sanitário de fake news contra os arminianos, porque é muitos anos de mentira, gente. É Cara, muitos anos de calúnia mesmo. Muitos anos de calúnia mesmo. Vamos, um por um, fazer um projeto sanitário contra a fake news. Inclusive, você pode participar disso. Porque é justamente isso que tu falou, Guilherme. Tá nos comes e bebes já aqui da live. Mas é a melhor postura que você pode se tomar em relação ao arminianismo. Infelizmente, ao arminianismo. Desconfiar de tudo. Tudo, inclusive de arminianos. É certo que há bons arminianos. Há excelentes arminianos, comentadores arminianos. Os melhores a gente já trouxe para aqui, em grande maioria. Ainda falta alguns. Mas a maioria, 90%, 80% dos melhores, nós já trazemos aqui. Então, tal teólogo é bom, veja, já tem live com ele. Aí são os que a gente recomenda. Né? E tem outros também que a gente não fez, né, a agenda lotada, mas se a gente republicou em algum benefício, é bom. Entendeu? Então, tem o Kaique, tem o Vinícius Couto, tem o Stanley, tem o Pastor Kleber, o Marlon Marques, tem bons. Mas desconfia. A melhor postura é essa, É de desconfiar. Hudson Fontes também, muito De bom. Hudson Fontes. Tem alguns que a gente fez live, mencionou em alguns posts, mas desconfie. Essa é a melhor postura. Vou encerrar, tá bom? Muito obrigado a todos que estiveram aqui e participaram dessa live. Já vamos fazer 2 horas. Guardem dinheiro para esta obra aqui, obra inédita no Brasil, obra de Armínio, tá? Inédita aqui no Brasil. Muito obrigado, meu irmão. Abençoe. Deus o abençoe e até a próxima.